Hoje é uma noite especial porque nós estaremos começando a meditar no livro de Esther. Quantos já leram o livro? O livro de Esther fica antes do livro de Jó. É o quê? Não pode contar o fim da história. Quem viu a novela fica calado. Livro de Esther, capítulo 1. Amém? Vamos ficar de pé para fazer essa leitura. Esther, capítulo 1. Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Susã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias, estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Susã, tanto para os maiores como para os menores. Durante 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real, havia cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, e argolas de prata e as colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata sobre um piso de pórfiro, de mármore, de alabastro, de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro, de vários tipos, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vaxi deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. No 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vaxi com a coroa real. Ela queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vaxi se recusou a atender a ordem do rei, feita por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. Os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais no reino. Ele perguntou: segundo a lei, o que se deve fazer à rainha Vaxi, por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos? Então Memucã disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vaxi não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vaxi fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaxi fica proibida
de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho agradou o rei, agradou tanto o rei como aos príncipes. E o rei fez o que Memucã lhe havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti, e do que ela havia feito, e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. O rei concordou com isto, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã, havia um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém, com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Ester ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor diante dele. Por isso Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Ester não havia declarado o seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém, para saber como Ester estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde, ela entrava no palácio e, pela manhã, voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada, além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Ester alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim Ester foi levada ao rei Assuero, ao palácio real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação, mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei.
Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. E Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtan e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isto chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mordecai, investigou-se o caso e era fato. E os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito nos livros das crônicas diante do rei. Só até aqui, amado Deus e Pai. Fala conosco, Senhor, através da sua palavra. Queremos, meu Deus, ouvir a tua voz, sermos alimentados pelo teu Santo Espírito nessa noite. Tira tudo que não provém da tua presença nessa hora, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis tomar assento. Quando você olha para a sua história, você consegue ver a mão de Deus? É interessante porque às vezes a gente só repara a mão de Deus na nossa vida depois da conversão. Mas e antes? Quando tudo ia mal, quando estávamos perdidos no mundão, você consegue ver a mão de Deus guiando a sua história? Alguém aqui que já parou para pensar nisso? Nos cuidados de Deus com a sua vida, até mesmo antes do Evangelho? E é interessante que o livro de Esther, eu fiz questão de mostrar, lermos nessa noite o capítulo 1 e o capítulo 2, porque se você fechou a sua Bíblia, acompanhe comigo o capítulo 1, que esse livro vai falar, esses 2 capítulos, sobre a mão de Deus guiando a história, mas não só a história de alguém do povo de Deus. É fácil dizer que Deus guia a vida do crente, mas Deus também guia as situações mais inusitadas, e o capítulo 1 nos fala disso, fala de um banquete frustrado. Quantos aqui já não foram no restaurante e ficaram frustrados? Você vai com fome e até sai com fome, mas sem o apetite, porque estava lotado, o pedido demorou. Eu uma vez fui numa hamburgueria com o pessoal da igreja, e eu vivia falando tão bem daquela hamburgueria, eu levei o povo todo da juventude da igreja, todo mundo morava longe, nunca viam na minha terra. Quando foram na minha casa pela primeira vez, falei, vou levar vocês no restaurante. Quando chegou lá, o garçom enrolado, ele pegou, o nosso foi o primeiro, mas na hora de passar para a cozinha, ele virou a mão, e o que era primeiro virou o último. Aí, resultado, deu 3 horas para chegar os pedidos, e a gente sai frustrado. Pense num restaurante, numa ida sua a um restaurante, você sai frustrado, com fome, mais estressado. Era melhor ter feito miojo em casa, que não ia ter estresse. Resultado, esse rei, o Assuero da Pérsia, ele decide fazer um banquete, e ele chama pessoas de outros países, militares, governadores. E por que ele faz esse banquete? Veja bem, quem estava se levantando lá na Grécia era Alexandre o Grande, estava derrotando todo mundo, conquistando, e aí ele pensa, eu preciso de apoio político, eu preciso ter aliados. Então ele faz o convite, ele manda a carta, as pessoas vêm, e ele apresenta toda a riqueza daquele reino por 180 dias, ali mais ou menos 6 meses, depois disso, ele chega, chama o povo para, esses aliados, para participar de um banquete, ou seja, tudo isso era para trazer aliados. E por que, pastor, mostrar a riqueza do reino? Por que o banquete? Porque, veja bem, eles precisavam saber que esse rei era rico, porque é como um investimento. Você não vai investir um dinheiro em algo, um exemplo, você não vai emprestar dinheiro para alguém que está todo endividado, não é um investimento sábio, não é alguém que vai chegar e lhe pagar. Às vezes a pessoa é tão
mão furada que você até diz, não, quer saber, eu não vou nem te emprestar, eu já estou te dando porque eu sei que você não vai pagar. Não acontece isso? E o que acontece? Ele fez tudo isso para impressionar, porque veja bem, ele queria dizer, olha, vocês têm que lutar do meu lado e não do lado do outro rei. E aí ele faz o jantar, ele fez ali talvez o primeiro open bar da história, eles podiam beber, encher a cara à vontade, era uma festança, ele estava desesperado, tentando apoio. E aí no auge da festa, depois desses 6 meses que ele mostra, né, a potência que ele era, porque esses aliados, eles poderiam se aliar ao outro rei, e ele queria esses aliados para si, queria os seus soldados, queria a sua força, e então, ele faz uma festa de 7 dias, e ele chama a sua esposa quase que para desfilar, para mostrar, olha, eu não sou rico, mas até as mulheres daqui são bonitas, e a minha esposa é a mulher mais bonita do reino, e ele queria expor até mesmo a sua esposa, para os convidados verem e admirarem a beleza. E de forma inusitada, a esposa bateu o pé e falou, eu não vou. E meus irmãos, aquele rei ficou numa saia justa, imagine eles olhando o relógio, o pessoal balançando ali a taça, e aí, cadê a mulher? A mulher não vem, e o rei esperando ali impaciente, eu não sei se já marcaram alguma coisa contigo e você ficou aguardando, e a pessoa não aparece, a gente fica nervoso, e a gente fica sem graça, e foi isso que aconteceu, ele mandou chamar a mulher dele, a mulher falou, não, eu não vou, e isso descredibilizou o rei, porque para e pensa, se nem a mulher dele deu ouvidos a ele, e os soldados, se nem a mulher dele está tendo respeito por ele, como que nós vamos lutar ao lado desse rei? Porque se nem a mulher dele está respeitando, na hora que os soldados virem o inimigo, será que os soldados também vão respeitar? Então veja, porque era importante da mulher ter o respeito pelo rei, nesse caso. E ele ficou assim, a ponto que ele mandou chamar os mais entendidos do direito, vê aí o que dá para fazer de divórcio, porque não dá, ela me desmoralizou, eu estou tentando levantar apoio para defender a nação, e a mulher me desmoralizou na frente dos outros homens, dos outros generais, e aí, a festa termina com o divórcio, a festa termina frustrada, as pessoas, os convidados frustrados de tanto esperar, o rei frustrado, envergonhado na frente dos convidados, a esposa também, porque veja, o rei não era nenhum santo não, viu queridos? Esse rei Assuero, alguns estudiosos vão dizer que ele queria expor sua esposa até mesmo seminua ou até nua, ele ali talvez já meio alterado pelo álcool, ele já quis fazer algo impróprio, a esposa com uma certa razão não quis ir, mas ela deixou seu marido numa má situação, o marido fazendo o que não devia, uma história no capítulo 1, do início ao fim, que a gente pensa, por que isso está na Bíblia? O pessoal enchendo a cara, os pagãos, o outro tentando expor sua esposa, a esposa humilhando seu marido na frente dos convidados, acaba-se em divórcio, tentam mexer na lei para ter uma nova rainha por conta do que ela fez, nem tentam reconciliar, nem tentam tratar dessa situação, mas perceba, a mão de Deus está guiando essa história. A gente lê o capítulo 1 e pensa, pode sair algo bom daí? E meus irmãos, o capítulo 1 termina com o trono da rainha vago. Quem vai sentar no lugar dessa mulher? Um rei frustrado, uma nação envergonhada diante dos seus aliados, mas a mão de Deus, mesmo no período em que nós nem conseguimos pensar, antes da nossa conversão, a mão de Deus, ela guia a nossa história, assim como a mão de Deus permitiu que tudo isso no capítulo 1 acontecesse, porque Deus estava guiando tudo.
E então, simplesmente, no capítulo 2, vai nos mostrar a história de uma família muito improvável, Mordecai e Ester. Quem eram esses dois? Mordecai vai nos dizer, o capítulo 2, que ele era um idoso. Veja, eles estavam na Pérsia, o cativeiro da Babilônia e da Pérsia durou 70 anos, e ele foi levado há 70 anos atrás, ou seja, ele tinha mais de 70 anos, e Ester, que era sua prima, ele adotou a sua prima, uma jovem, uma moça, devia ter os seus 15 anos, os pais dela haviam sido mortos, e ele já idoso, ele adotou essa moça. Imagine ele idoso, já talvez com a sua saúde afetada, e ela órfã de pai e de mãe, sendo adotado pelo seu primo. E não somente isso, além de ser uma família muito atípica, uma família que não tinha estrutura, eles eram pobres, porque veja bem, eles eram escravos, eles estavam na Pérsia. Era uma família que a gente podia olhar e dizer, tem tudo para dar errado. Talvez a sua família tenha sido assim, talvez você tenha crescido e ouvido tantas coisas ruins, por conta da sua família, mas essa família pertencia ao povo de Deus, essa família adorava o Deus vivo, e é interessante porque aqui já há um contrassenso, há um contraste, porque enquanto aquele casamento no palácio, casamento real, da maior autoridade da Pérsia, rico, bem estruturado, tinha tudo para dar certo, e deu errado, aquela família deu errado, a família que aos olhos do mundo não tinha nada a acrescentar, um velho, um senhor idoso, e uma moça adotada, sem ter a sua mãe por perto, ou seu pai, uma família de escravizados, deu certo, porque tinha um único Deus verdadeiro. Eles começaram a fazer, os discípulos do rei, uma seleção. Quantos já viram aquele The Voice, aquele programa lá, o pessoal canta, o pessoal aperta o botão, aí gira a cadeira para selecionar lá o cantor. Eles começaram a fazer uma seleção para ver quem seria então a Miss Pérsia para ser a nova rainha. E nesse sentido, Ester, ela é levada para o harém, para a casa onde as moças eram tratadas, ficavam 1 ano sendo tratadas ali, porque veja bem, Ester era, como escrava, uma trabalhadora, ela devia ter o pé cheio de calombo, devia ter as mãos russas de tanto pegar, enxada, fazer as coisas, mas ela leva para esse local, ela começa a ser tratada. As moças não deviam ser apresentadas ao rei de qualquer forma. E é interessante que a mão de Deus foi guiando tudo isso foi acontecendo de forma natural. E Mordecai vai nos dizer, o capítulo 2, que ele fala para Ester, não diga que você é do povo judeu, e não é no sentido de mentir, meus irmãos, mas é porque ela não era natural da Pérsia, ela era um povo que estava sendo ali escravizado. Isso na boca de outras pessoas poderia ser usado para diminuir Ester, para humilhá-la, para tirá-la do circuito. Imagine o que Ester não deveria ouvir das outras moças, das outras mulheres, por conta da sua origem. Mas simplesmente é interessante porque no capítulo 2, enquanto no capítulo 1 todos os planos do rei são travados, a frustração, Ester, por onde ela passa, ela acha graça diante dos homens. Deus vai abrindo uma porta por vez, abençoando Ester, tanto do rapaz que levou ela para o harém, quanto o outro que levou ela para o rei, como também o próprio rei. De forma muito natural, Deus vai abrindo as portas. Mordecai não precisou chegar dando um jeitinho assim para o soldado, toma aí, mais tarde tem mais, põe a minha filha adotiva na frente das outras competidoras. Ele não deu um jeitinho, ele não tentou subornar para que ela fosse melhor tratada, não, meus irmãos, ele cria em Deus, e Deus de forma natural foi abrindo as portas. Ela foi bem cuidada, e diz a palavra de Deus que quando ela chegou ao rei, aquele rei frustrado,
vivendo o luto do seu casamento acabado, foi humilhado diante dos seus aliados, mas ele ficou tão feliz, que ele deu uma festança, ele enviou presente para todo mundo na região. Ele amou a Esther muito mais do que todas as outras moças, não ficou nem ali uma vitória, 1-0 ou 2-1, aquela coisa empatada, não. Esther ficou muito à frente das outras moças. E meus irmãos, quem muda a história de uma família desestruturada é Deus. Quem pega uma moça improvável, talvez uma moça com feridas emocionais, uma moça sem ter o seu pai e a sua mãe por perto, o seu pai é adotivo já idoso, e honra essa família, quem faz é Deus, meus irmãos. Deus prepara tudo, sem eles saberem, eles moravam no interior, eles eram pobres. Deus já estava usando toda aquela bagunça no palácio para exaltar os seus filhos. Por mais improváveis que eles fossem, eles pertenciam ao povo de Deus. Você pertence ao povo de Deus? Porque, meus irmãos, as confusões do mundo, Deus usa a favor dos seus. Deus está guiando a nossa história. Podem olhar para nós e dizer, esse daí já era, vai desistir, tem tudo para dar errado, mas nós temos um Deus cuja mão invisível está escrevendo a sua e a minha história. Mesmo a nossa história antes do Evangelho foi escrita pela mão de Deus. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse, porque senão nós não estaríamos aqui. Deus, Ele é soberano, Ele nos ama, Ele te ama, e é Ele quem nos honra. Esther e Mordecai mereciam isso? Não, eles não mereciam. E Esther era uma moça humilde, uma moça que temia a Deus. E é interessante notar que mesmo depois que ela foi elevada ao posto de rainha, ela continuou ouvindo seu pai. Ela não deixou que o orgulho, que a vaidade, simplesmente, velho, sai daqui agora, eu sou rainha, agora é você que vai me obedecer. Não, nos mostra ela indo ouvir o seu pai, ela honrando o seu pai. Era uma moça humilde e que Deus honrou. Nós veremos semana que vem o capítulo 3 e 4 do porquê Deus honrou ela. Você já pode até lendo para a semana que vem. Mas, meus irmãos, o nosso Deus é o Deus que escreve a nossa história. Às vezes a gente olha para a nossa história só com reclamação, só com murmúria, só com tristeza, mas a nossa história é motivo de alegria. Sabe por quê? Porque Deus é o escritor dela. Assim como Esther tinha muitos motivos para se entristecer, ela olhou que Deus estava escrevendo a história dela. É Deus quem honra as pessoas mais improváveis, mas Ele honra os seus filhos. Há filho de Deus aqui nessa noite? É Ele que trata da nossa história, é Ele que pega as coisas desprezíveis e que não são desse mundo para confundir as que são. Ele fez isso com Esther. Lá no palácio a gente olha, meu Deus, está dando tudo errado. Não, está dando tudo certo. Está dando errado para os homens, mas Deus está operando, está preparando o espaço onde Ele vai colocar os filhos dEle. Sem jeitinho humano, sem suborno, sem ameaça. A porta que Deus tem para abrir, Ele vai abrindo de forma natural. É Deus quem nos honra, a gente não precisa de jeitinho humano, a gente precisa temer a Deus e ser fiel. Que no tempo certo Ele nos coloca no local exato. Ele nos honra sim, mas Ele nos honra com um propósito. E na semana que vem nós veremos por que propósito Deus honra os seus filhos. Não é simplesmente para dizer que nós somos cabeça e não cauda, ou somos filho do rei, tudo posso naquele que me fortalece, não. Deus nos coloca nos patamares altos, Deus nos honra para que possamos honrá-lo. E que nós possamos, meus irmãos, olhar para esse Deus que cuida da tua e da nossa história, da minha história, da sua história. Que possamos reconhecer que a mão de Deus, ela está nos guiando. Mesmo que sejam momentos difíceis,
E existem momentos de dor que a gente para e pensa, já era. Deus agora chegou a um ponto final na minha história, não é possível que o Senhor esteja escrevendo isso. O Senhor deve ter dado o roteiro da minha vida para um estagiário escrever, porque olha, cada uma, tem vezes que a gente duvida que Deus é o autor da nossa história. Aquela família de escravizados, um idoso, uma moça, trabalhadora, órfã de pai e de mãe, e Deus honrou, levando a ser rainha de um dos maiores impérios da antiguidade. Quem faz isso, meus irmãos? É o nosso Deus. É o nosso Deus. Nós não podemos subestimar a mão de Deus, porque ela, do dia para a noite, ela pode mudar a nossa história. Ela continua escrevendo e nós precisamos segurar nessa mão, confiar nessa mão, sem ansiedade, sem reclamação, mas com paz. Descansa no Senhor, Ele está escrevendo a tua história, você crê? E é interessante porque o livro de Esther é o único livro da Bíblia que ele não menciona a pessoa de Deus, o nome de Deus, Jeová. Mas veja, é um livro que, mesmo que não mencione, é impossível não ver a mão de Deus agindo em cada momento da história desta família. E, meus irmãos, que nós possamos aprender a ver a mão de Deus agindo em cada momento da nossa história, cada momento do nosso dia. Quando tinha tudo para dar errado, e Deus vem e faz o milagre, ou às vezes até os pequenos milagres, você ora, Senhor, está a hora do rush, eu preciso tanto sentar, eu estou com a dor na perna, estou ali com as estrias, varizes, só Jesus na causa, e você entra e tem uma vaga do jeito que você orou, tem uma vaga de estacionamento, ou até mesmo você chega no fim do dia, Senhor, eu queria tanto comer algo, e você chega em casa e está lá, e Deus, Ele prepara. Meus irmãos, Deus é o Deus que cuida de nós. Mas às vezes a gente só lembra para reclamar, mas nós temos que agradecer e confiar. Amém? Então vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, trata do nosso coração nessa noite. Nos ajude a descansar na história que o Senhor está escrevendo da nossa vida. Assim como o Senhor pegou uma família tão improvável e o Senhor honrou, o Senhor abençoou. Meu Deus, nós queremos também ter essa fé, de que o Senhor continua e continuará escrevendo a nossa história, porque somos o teu povo, somos o rebanho do teu pastoreio, e o Senhor não mudou. Ainda que assim como Esther, tenhamos, Senhor, no passado, ouvido tantas coisas que nos humilhou, tantas palavras malditas, tantas palavras, Senhor, que nos feriram, que nos deixaram marcas na alma, nas nossas emoções. O Senhor é Deus que muda a nossa história, o Senhor é o autor da nossa vida, o Senhor tem nos preparado para esse dia, que possamos descansar na tua presença, Senhor, e confiar no teu santo nome. Renova-nos, Senhor, nessa noite, e nos ajude a descansar em Ti e a glorificar na Tua presença. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.